Debates TVE está de volta, hoje discutindo o fim das concessões nas rodovias gaúchas. Deputado Bioc, bom, no primeiro bloco foi falado muito a respeito de que há alguns temas que são consensuais, né? Em relação à necessidade de boas estradas, enfim, de um custo não muito alto para o usuário. E com essa lógica, né, dentro dessa visão, como é que a oposição ela vai trabalhar no sentido de qualificar, né, a proposta do governo? Olha, nós temos feito desde o início as questões que nós levantamos justamente para isso, né? Para que a gente possa compreender e, na medida do possível, contemplar essas afirmações dentro do projeto. Porque é importante que essas manifestações que o governo vem dando, por exemplo, que não haverá o subsídio cruzado, seja manifestado em lei, para que isto não fique de forma precária. Porque não havendo subsídio cruzado, nós temos a segunda questão. Então, não haverá o sistema de polo, né? E o que será compreendido por mesma estrada ou estrada diferente? Se é simplesmente a sua nomenclatura ou não. Outro ponto que eu acho que, como usuário, nem como deputado, eu pergunto. Se aqui o projeto diz que o Estado pode ficar com as federais ou não, né? Se o Estado não ficar e devolver essas delegadas para o governo federal antes do término dos contratos, se o governo federal não poderá fazer como fez aqui, indo a Pelotas e Rio Grande, e renovar os contratos com aquelas praças em cima. Porque nós temos polos hoje que tem rodovias federais e rodovias estaduais. E o polo faz um mix dessas duas rodovias, né? E nós corremos o risco de devolver, só que a praça está em cima da federal. Tu devolve a delegação com a praça junto e a NTT renova o contrato. Então, isso é um ponto que tem que ser esclarecido. Segundo, acho que o Jefferson traz bem aqui. É estranho tu ter hoje uma tarifa de quase R$ 7 e ter a afirmação de que pode ser baixado para R$ 13,50, para metade do preço. Mas para o usuário é um balizador. Ele espera que então esta seja um valor que balize o valor das novas tarifas, se não mudasse o sistema de polo, se continuasse como está, então que houvesse uma redução significativa. Isso não está no projeto. E quando eu bato no projeto, volto a dizer, posso ter meus questionamentos no atual governo, mas o que eu quero é a garantia de que isso vai ser perene, porque hoje nasce uma estatal que, na minha concepção, não precisava ser criada, porque esta competência poderia ser utilizado, o know-how que o DAER tem. O DAER teve seus problemas, não adianta botar o DAER de lado. Nós temos que fazer com que, até porque eu não tenho a mínima dúvida que a maioria dos, talvez 1.000 servidores que o DAER tem, né, estão lá na maneira mais íntegra que eu posso afirmar. Se o DAER teve problemas de corrupção, são com algumas pessoas que estavam lá dentro. Agora nós não podemos pegar o DAER e toda essa capacidade técnica dele e desprezar e sobrepor essas competências. Nós estamos aqui tirando competência do DAER e tirando recurso. Só para este ano, e aí a nossa preocupação também quanto à eficiência do serviço público, porque isso aqui o custo desta estatal vai estar na tarifa. Eu não tenho dúvida, e se alguém tiver a temeridade de dizer que não será isso, então arquivemos o projeto, porque foge à lógica do que está sendo afirmado. Só este ano, aqui se abre um crédito no artigo 13, se não me falha a memória, de R$ 6 milhões. Autoriza um crédito, no artigo 18, Mário, de 6 milhões de reais para a instalação esse ano. Nós temos contratação sem concurso público, serão seletistas. Nós já tivemos alguns exemplos de passivos trabalhistas criados por essa maneira de contratação, né? E algo que nos preocupa, sem data definida. Falta um ano para que os contratos terminem. Nós sabemos que esses contratos vão terminar naquela data já faz 14 anos, né? E nós estamos tratando isso como se houvesse a necessidade desse hiato. O governo também já tem 1 ano e meio aí de vida dentro do Palácio Piratini, e desde o início, já na campanha, nós sabíamos que esse seria um enfrentamento que o Estado deveria passar. O que pode acontecer? Talvez o hiato possa ser oportuno para passar umas próximas eleições. Porque não é popular você dizer que, olha, aquela pergunta que eu disse que ninguém gosta, nenhum político gosta de responder, né? Por que tem pedágio
entre Carazinho e Passo Fundo, que passam X veículos por dia, e não tem pedágio entre Tiúgo e Passo Fundo, que passam mais? De que maneira tu justifica para quem passa lá por aquela praça, que ali deve ficar a praça, e lá na outra não deve ser colocada uma nova? Então, se não vai haver subsídio cruzado, e se não vai perder o número de quilômetros que hoje é abrangido pelo pedágio, inevitavelmente vai ter a criação de praças novas. Porque ou tu abre mão de trechos que estão sendo hoje cobertos pelo pedágio. E eu acho que essas questões, eu falo elas sem a pretensão de criar desgaste ou constrangimento para o governo. Eu acredito que o governo não tem, nenhum governo teria a capacidade de respondê-las todas hoje, Jefferson. E poderia ser o meu governo, né? Mas são questões que, no mínimo, nós temos que dar as diretrizes no projeto. Ou, se não for no da estatal, que seja em alguma outra lei. Porque nós corremos o risco de, daqui a pouco, o governador Tarso é legítimo que tenha suas pretensões de concorrer, se reeleger e tudo mais, mas o futuro não está dito. E essas questões vulneráveis, elas não são saudáveis para o Rio Grande do Sul. Outro ponto que eu gosto de deixar muito claro, essas emendas que podem acontecer, eu já de plano digo, aquelas que nós entendemos que são positivas, nós votaremos favoráveis. Eu votarei contrário à criação da estatal. Mas a emenda que atenue o seu gasto, que aumente o seu controle, o limite gerencial, votarei favorável à emenda, porque se passar o projeto, então que passe com ele melhorado. Eu apresentei uma emenda e não é para criar, eu acho que o governo já recuou nesse ponto, né? Mas dizia, por exemplo, da famosa quarentena, que depois virou noventena e agora já fugiu dos 90 dias, já está em 180. Que no artigo 12 dizia que os diretores, que são 3, eles saem da diretoria e são indicados pelo governador e que durante 6 meses eles ficam impedidos de serem contratados em empresas com afins a esta estatal. É a famosa quarentena. Mas, por outro lado, aqui diz que eles ficarão durante esses 6 meses percebendo a mesma remuneração que recebiam quando trabalhavam. Então, são pontos que eu acho que já demonstram que a nossa crítica não é uma crítica para simplesmente obstaculizar o projeto, né? Mas nós levantamos alguns pontos que eu acho que até o próprio governo, a própria base, outros deputados também já vieram encampando, até, se não me falha a memória, do próprio partido do secretário Beto. Então, que demonstra a nossa intenção. Então, são pontos que, na medida do possível, acho que deveriam estar contemplados no projeto, né? Porque, na prática, a gente trata aqui hoje da estatal. E ela tem um apelo, porque parece ser uma contraposição ao modelo das concessionárias que está aí e que deixa todo mundo com essa sensação, Jefferson, de que não é deficitária a operação. Mas entre o que eu acho e o que tu acha, tem ali um auditamento que diz, olha, tem um número, esse número tem que ser enfrentado. Mais do que isso, esse modelo que tem as suas dificuldades, os seus equívocos, ele deve talvez motivar a adoção de melhoria, mas não é uma justificativa plena daquilo que, como está, acontecerá. Estas nossas inquietudes, que são as tuas, são as minhas, quanto à tarifa, a prestação de serviço, tem que estar claro. Tem que estar claro. Se não é na criação da estatal, em outra lei. Porque eu acredito que nós não precisaríamos passar por esse ato. Esse ato que dá origem a mais essa estrutura. E aí eu sou um crítico, não é ao atual governo, sempre fui, você, enquanto estiver na minha função pública, né? Eu acho que o grande problema no Brasil, nós vivemos um período aí já um bom tempo, 10 anos, de estabilidade econômica, né? De conforto até econômico, e isso faz com que as pessoas acabem tolerando alguns agravamentos por parte do poder público. Nós tivemos essa semana o aumento de 500 milhões de reais por ano da carga tributária em cima do cidadão gaúcho, em cima da parte dele do funcionário público, né, que é a alíquota da Previdência, e outra parte da classe média, principalmente, que é quem compra o carro, transfere o carro e tudo mais, das taxas do Detran. Se esta lógica permanecer aqui no projeto e não estiver bem claro que não vai acontecer, quem me garante que não haverá também isso na tarifa do pedágio, né? Essa perda de eficiência, que é característica do Estado brasileiro,
que em nenhum país nós controlamos o processo pelo meio, não pelo fim. O importante é ser transparente, é estar ali, é estar lá. Agora, se a estrada está boa com tarifa barato, chega a ser secundário. O melhor controle seria tarifa baixa, estrada boa. Isso está funcionando, o início e o fim está funcionando, é porque o meio está funcionando também. E nós controlamos o processo, e às vezes a finalidade não é atingida. Aí não é na estrada, é em tudo, né? No modelo público brasileiro. Então, então acho que esse aperfeiçoamento cabe a nós nesse período fazer. Até porque tem aí uma geração nova de políticos e tal, e que a sociedade espera a eficiência administrativa, e isso aqui talvez seja um dos mais claros e necessários pontos que isso deve ser enfrentado. Secretário. Essa questão do modelo, da questão da estrada, como é que ela vai ser classificada, para isso que nós, como afirmei antes no início do programa, estamos trabalhando essa consultoria, né? Está em vias de contratação, existe até a possibilidade da EBP assumir isto. A EBP é uma empresa ligada ao BNDES e a outros bancos que faz o projeto, e se o modelo for aceito, aí o custo é no projeto, não custaria esses 7 milhões para o governo do estado trabalhar essa questão. Então estamos nos próximos dias decidindo essa questão, porque isso é importante. Por que fazer a praça no Tio Hugo e não em Carazinho? Tem uma questão de volumetria, então tem que ter critérios muito claros para não ficar só na mão do agente político essa decisão. Se o deputado, todos os deputados concordam, o deputado Jefferson, o Márcio Biolk, for ouvir o Mickey Breyer, o usuário quer saber disso, né, para não ter uma questão discricionária nisso. Então esse momento é importante. A criação da empresa, ela vem para assumir as questões dos pedágios comunitários e levar a termo, porque eles vão hoje para o Caixa Único do Estado, continuar trabalhando a eficiência nesses pedágios comunitários, que a tarifa é bem menor do que a tarifa das concessionárias, né? A questão das estradas federais, nós estamos negociando com o Ministério dos Transportes, que deve ocorrer um retorno dessa negociação agora, no mês de junho, neste mês. O secretário Pestana, chefe da Casa Civil, e o secretário Beto Albuquerque estão negociando com o Ministério dos Transportes essa questão, porque as praças, efetivamente, os polos estão nas rodovias federais, mas a PGE já tem trabalhado essa questão que não pode haver a prorrogação dessas praças, porque ela vem de uma delegação, porque a concessão, primeiro ocorreu o convênio da delegação, depois o contrato de concessão com o Estado. Então não dá para automaticamente o governo federal prorrogar essas praças, nós não vamos correr este risco. A delegação está separada da concessão. Está separada, né? Os convênios de delegação foram feitos em 1996, e os convênios de concessão, assinatura em 98. Então começam a vencer, são 7 polos, em julho, 6 de julho, vencem 3 contratos de polos, e o restante vencem em dezembro. Nós temos 27 praças em cima desses 7 polos. Sabe, né? Mari, não houve interrupção, mas é que, talvez até para agregar, é que a nossa preocupação é com o que aconteceu aqui indo a Rio Grande, né? Que também foi prorrogado, acho que 30 ou 35 anos. 35 anos. 35 ali, por recomendação da NTT. Exatamente. Né? E era numa situação similar. Claro que esses acertos que a Mari anuncia aqui, eu acho que na medida do possível a gente tem que eles estão, claro. Exatamente, e essa questão também, o governo federal teve uma mudança significativa da forma de tratar isso, né? Que aquele pedágio de Rio Grande e Pelotas, a população, o usuário tem uma reclamação imensa. Após aquilo, tem outros modelos federais que é 1,70, 2,10. Então o governo federal também mudou essa questão de enfrentar, de enxergar essa questão do pedágio. Eu acredito que nós vamos caminhar para um bom termo nesse projeto. Essa questão da quarentena, tem a emenda do deputado Márcio Biolk, tem a emenda do deputado Mickey Breyer, que mantém a quarentena, só sem a remuneração, né, do diretor que sair. Embora possa ter um caso ou outro que seja apenas a área específica de atuação dele, aí é uma outra questão a ser trabalhada, mas o governo também já entendeu, já está acolhendo que a quarentena vai ser uma quarentena sem dispêndio
de recurso público para esse cumprimento. Então, nós acreditamos que, conversando com a sociedade, todo esse processo, né, que o governador Tarso assumiu na campanha, o fim dos polos, né, este modelo de polo, fechamento da Praça Farroupilha e Águas Claras, e que as tarifas seriam condizentes, e tem dito que no máximo 50%, porque é isto, se as concessionárias hoje vêm dizer que dá para prorrogar e prorrogar com 50%, tem uma lógica, né, que as tarifas não necessariamente precisariam ser mais do que 50% do preço cobrado. O deputado falou de R$7, mas tem R$13,60 em Marques de Souza. A praça, aquela eu passo 2 vezes. É dupla, né? Rajado também, R$12,70. É a mesma. É R$13,60 em Marques de Souza. Então, e com um fluxo enorme para os caminhoneiros, né? O movimento dos caminhoneiros no estado do Rio Grande do Sul tem se, além do CETSERG, os autônomos, tem se posicionado com o governo, estão pedindo para participar do conselho, porque o caminhoneiro autônomo, ele paga, isso vai no custo do frete e no custo da mercadoria. Quer dizer, o consumidor acaba pagando a sua mercadoria de compra com todas essas questões embutidas, né? Isso é uma discussão que a sociedade gaúcha toda está se manifestando. E nós vamos acolher todas as questões que trabalhem nesse sentido, né? Uma empresa, ela tem o compromisso de ser uma empresa enxuta, a empresa da sociedade anônima, o servidor é seletista, por seleção pública, né? Então, isto garante também uma questão de uma competência diferenciada para a empresa, e nós vamos trabalhar ela dando retorno para a população. O fato da contabilidade ser uma contabilidade segregada, né, por praça, com a receita e com a despesa, e com efetivo acompanhamento, controle social do número de veículos que passem naquela praça, vai garantir para a sociedade o acompanhamento da efetiva aplicação do recurso que o usuário, né, aplica todas as vezes que passa naquela estrada. Sim. O deputado Jefferson, foi citado aqui a questão da quarentena, e é um exemplo que a gente pode usar para exemplificar a questão da negociação com a base aliada, porque a secretária citou o deputado Mickey Breyer, quer dizer, houve um problema, né, em relação a esse item especificamente, que teve que ser negociado com a base. Como é que está essa negociação e o aporte, né, a demanda, né, dos partidos da base em relação a esse projeto? Tanto as ponderações da situação quanto da oposição, quando dentro do espírito do projeto, eu penso que tem que ser acolhido. O próprio deputado Márcio fala vários elementos aqui que eu concordo, que o projeto tem que dar o máximo de nitidez nas diretrizes, nos objetivos que ela se propõe. Isso não há nenhuma contrariedade, muito pelo contrário. Eu acho que nós temos que ouvir muito para transformar o projeto no melhor projeto possível, termos o máximo de segurança. O que eu penso que deve ficar muito claro para o telespectador também é que hoje o Estado já administra praças através do DAER. O que nós estamos fazendo é aperfeiçoar esse serviço, criando uma empresa especializada para dar conta do recado que o DAER, né, por conta inclusive de nós termos quase 3 bi a ser investido em rodovias novas nesse Estado, o DAER mal e mal dá conta disso. Atribuir a ele mais a tarefa dos pedágios, ao nosso ver, é inadequado. Então ele vai continuar com a tarefa essencial, tanto fiscalizar o transporte, quanto autorizar novas obras, fazer a gestão das próprias rodoviárias no estado do Rio Grande do Sul, e eu acredito que o DAER, só para isso, vai ter que ser potencializado. E mais, então, essa tarefa diferenciada, separada das rodovias, como eu disse, já é do DAER, passa para EGR agora. Com a hipótese, se necessário for, de assumir praças em rodovias federais. Penso que essa hipótese tem que estar em aberto, sob pena de, daqui a pouco, dar qualquer problema jurídico com a União, com essas empresas, e nós ficarmos prejudicados. Um detalhe aqui que eu discordo do deputado Márcio, ou talvez não seja uma discordância, mas uma consideração, ele diz que o preço de uma empresa que se estrutura, o conjunto dos seus servidores, vai ter que ter estrutura física também, com certeza isso vai estar embutido na tarifa.
E está correta a lógica dele. Nenhuma empresa sobrevive se não tiver embutido na tarifa. Só que hoje nós temos empresas privadas que, além do seu custo, elas também visam o lucro, que nós não temos controle nenhum. Então, hoje já temos que fazer uma crítica contundente quanto a essa questão. Para além do custo, as empresas estão lucrando com as tarifas. Eu sou defensor da empresa pública, porque a empresa pública, por essência, ela não pode visar o lucro. E por isso, no texto do projeto, tem que constar que o valor retornará para aquela região que cobrou a tarifa em investimento na rodovia. E se, porventura, a contabilidade vai ser pública, transparente, nós percebermos, bom, já pagou o custo das obras, por que não diminuir a tarifa? E as tarifas cobradas nos pedágios comunitários atualmente são bem mais módicas do que as cobradas nas praças privadas. Então é um outro elemento que eu quero falar. E por último, o Márcio cumpre aqui seu papel de oposição, e está certo, criticar o nosso governo, mas não dá para caracterizá-lo... Mas eu elogio muitas vezes, né? Pois bem, mas não dá para caracterizá-lo como hoje aqui fizesse, então, que é um governo que só arrecada e que não investe no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos concedendo os maiores reajustes da história do funcionalismo desse estado, tanto para a Polícia Civil, para a Brigada Militar, para os professores, para o quadro geral. Claro que ainda muito pouco perto do arroxo salarial que esses servidores vêm enfrentando ao longo da história. Mas é de considerar isso, além do mais, investimentos muito robustos na área da agricultura. Nós estamos vivendo uma situação de penúria agora na agricultura familiar em função da estiagem. Só no chamado cartão estiagem, que é um recurso que o agricultor não precisará pagar de volta, aquele mais empobrecido, são 45 milhões de reais que o governador Tarso está destinando para a agricultura familiar. Poderia aqui discorrer sobre outros temas que são investimentos, mas para dar um exemplo que o nosso governo tem uma postura clara de respeito aos servidores, e só ajustamos agora o tema da Previdência para 13,25%, porque a oposição votou contra um reajuste escalonado que não cobrava dos menores salários, e o judiciário, lamentavelmente, entendeu que isso era ilegal, até porque cobrava dos juízes e promotores um valor a mais do que efetivamente o conjunto dos servidores. Por conta disso é que nós tomamos a medida de cobrar 13,25%. Mas a lógica é reajustar os baixos salários até para que essa cobrança não seja sentida por esses servidores. Deputado Bial, que o programa já está se encaminhando para o final, uma última participação um pouco mais rápida, por favor. Sim, eu acho que não é uma discordância. Essa questão da empresa pública não visar o lucro, ela é a justificativa, né, da não prorrogação. Porque aí é que nasce a diferença entre a estatal e a privada, né? E a minha referência no sentido de que é óbvio que o tamanho dela vai impactar na tarifa. E empresa enxuta, o mínimo que cresce tem um impacto grande. E nós não temos no projeto um volume, o número de funcionários que essa empresa terá e nem a remuneração que eles perceberão. Mais do que isso, hoje essa competência está no DAIA. Se tu tira a competência do DAIA e ele continua do mesmo tamanho com seus funcionários lá, mas perdendo a tarefa, tu aumenta a ineficiência do DAIA, tu aumenta o custo em relação aos resultados que o DAIA vai enfrentar. Mas o DAIA nem dá conta de liberar as obras agora que nós vamos eu acho que o problema, Jefferson, não é no DAIA, porque talvez a maneira que o DAIA vem sendo enxergado pelo governo. O governo, com esse projeto, fez com que a Associação de Servidores do DAIA acampasse na Assembleia Legislativa, né, como se estivesse se sentindo preteridos. Nós poderíamos estar criando aqui, talvez, esta estatal com a função dela, né, mas inclusive com aproveitamento e dizendo, talvez, quantificando, dos próprios funcionários do DAIA, que eu digo, tem muitas pessoas lá, né, que têm esse histórico. Segundo, outro ponto, acho que em relação a essa questão do governo fazer a cobrança, eu não tenho dúvida que o governo, quando arrecada por um lado, ele destina essa receita por um outro, né? O nosso zelo aqui é fazer com que esta relação seja diretamente proporcional na cobrança da tarifa. Então, essas questões que nós discutimos, da diminuição do preço da tarifa e tal,
eu espero que o governo encaminhe e coloque isso no corpo do projeto. Porque nós não temos o número de funcionários, quanto ganha, quanto será a tarifa e tudo mais. Essas questões, deixa eu pontuar, né? Elas não nascem da obstaculização do governo, elas nascem justamente para que esta medida seja mais justificável, porque nós estamos criando uma empresa sem data de validade, na justificativa de que ela é temporária. Mas eu não sei se o próprio governo hoje tem já data em que, ou plano de que maneira ela deixará de atuar e se deixará de atuar um dia. Então, não sabendo disso, é que a gente tenta contribuir com esses cuidados para que eles sejam já originalmente contemplados no projeto. Perfeito. Secretário, uma última palavrinha rapidinho, por favor. Essa quer dizer que a questão do DAER, da EGR, nós estamos tratando da questão do DAER, recebemos a associação de funcionários e temos esta preocupação. Um exemplo é que tem 8 engenheiros hoje para fazer toda a fiscalização de obras, de rodoviárias, de pedágio. Então, com o novo quadro, com essa competência na empresa, nós temos certeza que a reestruturação do DAER, nós vamos ter todos os funcionários absolutamente ocupados, precisando ainda mais de um contrato emergencial que irá para a Assembleia, de contratação de técnicos para o DAER, né, da reestruturação do plano de carreira, porque o mercado, como disse aqui os deputados, aqueceu. Mudou. Nós temos uma economia estável nos últimos 10 anos e especificamente essa área técnica da engenharia é um quadro muito valorizado na sociedade. Então os técnicos acabam migrando do setor público para o privado. Nós estamos enfrentando isso em várias áreas do Estado. Então é preciso fazer esse enfrentamento e nós trabalharmos aí para que o governo efetivamente dê conta dos 2 bilhões e 600 milhões de reais para investimentos em novas estradas, né, nos módulos rodoviários que a gente pretende fazer até 2014. Deputado Jefferson, um minutinho, por favor. Olha, eu agradeço aqui a oportunidade da discussão. Eu volto a dizer que no estado do Rio Grande do Sul hoje, nós não sabemos ao certo o que as empresas fazem com a arrecadação das tarifas altíssimas que têm. Nós precisamos dar transparência a isso e, por isso, nós apostamos nessa empresa que se constitui no debate público, com a oposição, a situação, enfim, o conjunto da sociedade participando do processo e dando mais transparência, que é isso que nós precisamos. Ok, eu agradeço a presença da secretária Mari Perusso, deputados Jefferson Fernandes, Márcio Biolk. Debates TVE fica por aqui, agradecemos a sua audiência, até uma próxima, boa noite.